paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, da comunidade evangélica Yahvé Churchill, em Campo Grande, Rio de Janeiro, na rua Tessaí, número 74, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Irmão, nós estamos hoje maravilhados de poder estar vivendo esse momento em que o nosso presidente da República, o nosso líder governamental, liderança da nação brasileira, e ele, movido pela graça do Senhor e orientado por servos de Deus, ele atendeu e proclamou amanhã um jejum nacional. Eu convido a você que você não fique de fora disso, meu irmão. Não fique de fora disso, meu irmão. Tem muitos irmãos que ainda não sabem onde estávamos subindo o monte, eu e minha esposa, e conversando com alguns irmãos, tem pessoas que desconheciam isso. Pessoas que desconhecem ainda, no meio do povo do Senhor, pessoas até sérias, mas que não têm muita aproximação com os meios de comunicação, e muitos não sabem. Então eu peço que você que está ouvindo esse vídeo aqui agora, que você use a sua rede social para divulgar, irmãos, para proclamar, para você difundir ao teu próximo, na nossa nação, aqui dentro da nossa nação, e que talvez seja até fora do país, fora do estado, ou em outro município, até de repente do lado da tua casa tem alguém que não sabe ainda que o presidente da República, assim como foi Davi no passado, liderando uma nação, ele proclamou amanhã o jejum nacional. Então eu convido você para que você esteja de mãos dadas nessa convocação. Eu convido você para que você acorde também. As igrejas estão liderando nos seus ministérios, nos seus municípios, estão liderando ali um evangelismo em massa amanhã, orando pela população, orando pelos moradores. A nossa igreja, a comunidade Yahvé, também está de mãos dadas nessa causa. Estaremos amanhã às 9 horas da manhã, além de estarmos já jejuando 7 dias, para a glória do Senhor. Já estamos com jejum de meia-noite até o meio-dia, todos os dias, durante 7 dias. Hoje é o 4º dia de jejum. Então eu convido você para você estar participando. E eu queria trazer uma palavra nesse momento para você, meu irmão, minha irmã, porque eu estava até saindo agora para um compromisso. Mas chegam aos meus ouvidos coisas que é necessário nós estarmos comentando, falando, para abrir os olhos do povo do Senhor. De repente, pessoas são desavisadas em determinadas situações e pensam estar ajudando e está, às vezes, contribuindo com o nosso inimigo, atrapalhando. Então eu sei que depois dessa live eu posso ser bloqueado no seu Facebook, eu posso ser bloqueado no WhatsApp, porque de repente o que eu vou falar agora não te agrada, mas eu não tenho que deixar de falar. Mas, mais uma vez, eu ratifico a convocação gerada, nacional do nosso presidente, e para que a igreja esteja amanhã fazendo um jejum nacional. Eu estou batendo nessa tecla porque eu sei, como eu já disse, que muitos não sabem. E até ouvi também do pastor Malafaia, seu ministério está fazendo até um referencial para você que quer fazer e não sabe até que horas fazer. Cada um tem a sua capacitação, cada um tem o seu modo de agir. Mas até como orientação, como referencial, ele está fazendo ali de meia-noite até o meio-dia, já há 40 dias o jejum. Nossa igreja está fazendo 7 dias. E você é aberto a você. O importante é você estar neste momento em que o Mar Vermelho vai se abrir e que Deus está usando o nosso líder como Moisés ali à frente. É importante você estar num povo que vai atravessar o mar. E a legião lá de Faraó está vindo atrás. Você tem ouvido barulhos, rumores. Mas é importante você fazer parte do povo que vai atravessar agora o Mar Vermelho. Porque este acontecimento que estamos vivendo, irmão, é um mover de Deus. E vocês conhecerão, não só o Brasil, mas como o mundo, a sociedade, a igreja, as instituições, pessoas, antes e durante esse período que nós estamos atravessando. Você verá.
E você verá que a mão de Deus ao tempo todo esteve agindo. O tempo todo. Deus não para. E Jesus falou, meu pai trabalha o tempo todo e eu também trabalho. Então, Jesus não para. Eu convido você a estar trabalhando, irmão, arregaçando as mangas, cumprindo o chamado do Senhor. Amém? Então, eu queria que você agora meditasse comigo, que o tema dessa live hoje é lucros na desgraça. Lucros na desgraça. A palavra vender é de origem latina. Etimologicamente falando, ela significa, entre outras coisas, transferir bem ou mercadorias para outros em troca de dinheiro. Então isso significa vender. Então eu queria trazer essa mensagem para você, de repente você vai ouvir, após isso vai me bloquear no Facebook. Mas que Deus te abençoe, que você possa pelo menos entender. Porque às vezes você fica aborrecida, mas depois você entende que Deus falou contigo. Então você não pode também dizer que é inocente, que nunca ouviu falar isso. Mas qual o texto que eu me baseio para estar falando na venda, no lucro, na desgraça? E o significado de vender e de adquirir através da compra algum bem ou mercadoria. Abra comigo lá em Josué, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, e veja bem o que diz esse trecho. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, com os nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Versículo 3. Também havia quem dizia, as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, ou me aborreci, ou me indignei, quer dizer isso. E considerei comigo mesmo, no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, usura, tomais cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderias nossos irmãos? Ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Isso está em Neemias, no capítulo 5, do versículo de 1 a 8. E eu estou falando sobre lucros na desgraça. Irmãos, chegou ao meu conhecimento também, através da mídia, que na China estão vendendo máscaras, até personalizadas, mas máscaras de todos os tipos, por causa dessa epidemia, essa pandemia que assolou o mundo. E como já vimos informações, em muitos países muitos morreram. O Brasil não foi tanto assim. Foi mais informação ou desinformação, que foi para amedrontar, do que, na realidade, morreram pessoas. Não é um grande número de pessoas, inclusive pessoas têm morrido de outras doenças e pessoas com pensamentos escusos estão dando o nome de atacado pelo vírus dessa doença, para amedrontar. Temos ouvido relato e visto relato de pessoas que tiveram parentes mortos por outras doenças, como também conhecemos pessoas que morreram. Em 3 vídeos atrás eu falei de uma irmã que era companheira de oração muitos anos e morreu no Senhor. Aí pessoas usam isso para dizer que foi o vírus.
Foi o coronavírus que atacou mais um morto, quando é uma mentira. Então, infelizmente, irmãos, eu vou repetir uma frase como quem bate numa tecla, muitas vezes. Enquanto alguns choram, tem muita gente ganhando dinheiro vendendo lenço. Dinheiro com as tuas lágrimas, com as minhas lágrimas. Dinheiro debaixo de necessidade. Então, como eu disse, na China vendendo máscaras. Quando eu estou vendendo, eu estou querendo ou projetei ter lucros na minha venda. Então eu quero mais que a minha clientela cresça. Eu quero mais é que o povo venha comprar. Até começo a mudar a aparência dos produtos para chamar mais clientes. Então, se eu vendo alguma coisa hoje, eu estabeleço metas. Amanhã eu quero vender mais ainda. E com isso os lucros vão entrando. Então eu fiquei indignado ao saber que na China estão vendendo máscaras, até personalizadas. Alguém está vendendo lenço na China, enquanto muitos estão chorando. Isso dói. E foi isso que Neemias se levantou para falar, irmãos. Neemias se levantou porque foi um estadista que Deus levantou. Irmão, era mordomo, garçom. Trabalhava ali, provando vinho. Antes do rei beber para que não morresse. Todo dia ele arriscava a sua vida, porque naquela época matavam-se muitos reis por envenenamento. Então tem sempre alguém pagando um preço, irmãos. Como agora, o nosso líder governamental levantou um jejum, tem pessoas falando bobeiras e outros ganhando dinheiro. Ele pode, irmão, pode nem. Esperamos com esse jejum que não aconteça isso, mas o homem pode falhar, mas Deus não falha. Mas tem muitas pessoas que estão vendendo lenço na desgraça. E máscaras nesse momento de desgraça. Por quê? Torcendo que continue. Porque vender lenço é bom, dá dinheiro. Foi igual quando faltou água. Cada esquina você via água. Torcendo para a cidade continuar com problema. Cada esquina tinha água vendendo. Irmão, que você vendeu água, mas me perdoe. Deus te abençoe. Mas eu estou falando sobre lucros na desgraça. E Neemias se levantou, porque ele, como copeiro do rei, irmãos, Deus achou no coração dele, esse homem vai cumprir o meu propósito. E ali ele tomou notícias, e recebeu notícias de que sua cidade, os muros estavam queimados, os portões caídos, e o povo em desgraça. Ele sentiu dor. Meu irmão, ele chorou a noite toda. Tu tem chorado, irmão? Tu tem chorado? Porque pessoas estão morrendo no país afora. E tem chorado porque pessoas, pensando em ter lucros, estão torcendo para ver uma desordem social. Você tem chorado? Ou tem sentado cada dia na noite e contabilizado os lucros nessa desgraça? Ou tem contabilizado quanto você vai ganhar amanhã vendendo mais do que hoje? Eu sei que depois que eu falar isso aqui, vai vir fariseu debaixo do meu grupo aqui da opinião contrária, porque tem fariseu me seguindo. Assim como tem pessoas abençoadas como você, tem fariseuzinho que sempre coloca a unha de fora, que não tem coragem de se declarar, e fica falando besteira, escreve debaixo das nossas postagens, com posição contrária, querendo que eu responda para ligar ibope. Mas vai afundar porque eu não respondo. Que quem conversa com tolo é tolo também. Então, nesse momento, se tem pessoas aí contabilizando como ganhar, como nos tempos de Neemias, enquanto com 50 dias que ele me colocou um propósito no coração de reconstruir os muros, arrumar os portões. Tinha alguém no meio do grupo ganhando dinheiro, sabe como? Sabe como? Emprestando os irmãos a juros. Pessoas vendendo casas, pessoas empenhando vida de filhos e filhas. E alguém no meio do povo, judeu também, lucrando com a desgraça. Lucrando com a desgraça. Enquanto alguém geme, alguém lucra. Enquanto alguém chora, alguém estoca caminhões e caminhões de lenço. É uma tristeza, irmão. Ainda queremos saber por que Deus permitiu essa desgraça na nação e no mundo. É para acordar, meu irmão. É para levantar. É para fazer eu e você ter um coração segundo o coração dele.
Não segundo a matéria aqui, espécie em dinheiro, que é só ter, pensamento de ter, conquistar. Não é pecado conquistar. Pecado é ser dominado por isso, irmãos. Não é pecado ter carro novo, casa nova. Não é pecado você andar com a aliança de ouro. Não é pecado. Pecado é ser dominado por essas coisas, porque vira domínio sobre o mamão. É mamão que vai dominar a vida de quem pensa em lucros na desgraça. Pensa que o seu Deus é o dinheiro no bolso. Eu vou aproveitar esse momento para lucrar. Eu vou repetir, sei que você é bloqueado. No Facebook e no WhatsApp. Estou pouco ligando. Eu quero falar o que Deus manda falar. Mas não pense nisso. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Neemias se indignou. Ele se indignou. Porque ele soube que os irmãos dele estavam negociando no meio do povo, irmãos. Eles disseram, por que isso? Vocês não sabem que nós fomos comprar irmão nossos que estavam vendidos para outros povos? Agora, no nosso meio você faz isso? Aqueles que tinham alguma coisa com seus bens, começou a, opa, eu estou com o dinheiro sobrando aqui, eu vou ganhar do meu irmão ali com um jurozinho. Ele se indignou. O povo não estava nem aí para o projeto dele, irmãos. Ele pagando um preço, largou tudo, direção de Deus. Pediu carta ao rei, depois de orar, olha o clamor aí. Depois de jejuar, olha o jejum aí, faz isso. Mas para de obter lucro na desgraça. E depois disso tudo, o que ele fez? Foi até o rei. E quando você se aproxima de Deus e está com um projeto no teu coração que é segundo o coração de Deus, Deus abre as portas. Deus fez o rei olhar para o semblante dele e falar, ih, rapaz, o que é isso? Que semblante triste é esse? Você nunca teve assim? Imagine, devia ser um homem que irradiava a bênção. Não é aquele mundo que faz cara feio e anda achando que cara feio é sinal de poder. É sinal de desgraça, de prisão, algema. E ali, irmãos, o rei falou, o que foi? O que está com esse rosto triste? Ele, não, tomei conhecimento que meus irmãos, minha família, o meu povo. Aí ele contou a desgraça para o rei. O rei se compadeceu, irmãos. E liberou. E outra coisa, ele tinha palavra, coisa que às vezes no nosso meio não se tem palavras. Diz que vende e não vende, diz que dá e não dá, diz que empresta e não empresta. Tem um monte de 7-1 no nosso meio, infelizmente. Pessoas que dizem de oração, pessoas que pregam, que rodopiam, mas que enganam. Eu mesmo levei uns tapas esses dias, de pessoa que me enganou, mas Deus abençoe essa pessoa. Mas então, irmãos, o que aconteceu? Ele se indignou e Deus agindo. Deus viu o coração dele como viu o meu e o teu. Aí Deus fez o que Deus fez no coração daquele rei? Liberar recursos, liberar pessoas, soldados para acompanhar aquele homem que colocou o propósito do coração de restaurar, de consertar, de reparar. Aí ele ainda, com a audácia do Senhor, aí sim, irmão, o Senhor, ó rei, primeiro estabeleceu um prazo, palavra, caráter, posicionamento de quem serve o Senhor, sal e luz da terra. Depois ele disse, por um certo tempo, e quando aquele tempo não deu, ele veio, Senhor, eu preciso de mais dias. Mas ele cumpriu, o rei falou, esse cara é de palavra, pode ir. Me dá carta, Senhor, para que eu possa conseguir madeira, por onde eu passar. E ali, ele foi um documento assinado pelo rei. Ele adquiriu material para fazer aquilo em 50 dias. E lá, irmãos, vocês têm uma ideia? Para você ter uma ideia, enquanto eles construíam, mão no tijolo, outra mão na espada. Mão no tijolo, e outra mão vendo se tem inimigo no caminho. A espreita, quem nos derrubar te dá uma rasteira. Olha quem tem visão do Senhor como age, irmão. Como está o nosso presidente aí, está com a mão na espada, e ali, ó, ele e seus assessores, e nós, Igreja do Senhor e a sociedade em geral. Mão na espada e mão na pedra, carrega a pedra e vai luta, se defende. Esse jejum e oração de amanhã, ou esses dias, é para isso, irmão. Para que os inimigos do caminho caem por terra, porque são demônios, usando pessoas. E ali, irmãos, ele foi e Deus usou para reconstruir em 50 dias uma cidade. Tem pessoas que têm chamado para fazer alguma coisa, não, isso não é meu dom. Mas se converteu, meu irmão. Ele era garçom e virou um arquiteto, engenheiro. Em 50 dias ele fez uma coisa que talvez hoje muitos profissionais da área não fazem. Ele fez. Mas eu estou falando aqui, eu me prendo em lucros da desgraça. Porque no meio do povo tinha aqueles que estavam obtendo lucros com os irmãos que estavam ali,
precisando de ajuda, de carinho, de afeto. Certa feita, irmãos, um pastor foi fazer obra na África, muitos anos atrás, e ali ele chegou com o maior desejo, igual Neemias chegou, igual chega eu, você, para fazer a obra, contando que o povo estava com o coração ardente de também ver almas convertidas, lugar envolvidos com bruxos, pessoas viciadas, miseráveis e tal. Ele orou ao Senhor, Deus mandou um povo para lá estar com ele, e o povo começou a somar, só que tinha muita carência de arrumar aquele galpão, comprar material de som, bíblias e tal. Aí ele proclamou, como o nosso presidente proclamou amanhã um jejum nacional, aquele pastor proclamou, aqueles irmãos, pediu com amor e carinho, irmãos, vamos amanhã, que seria domingo, trazer para a igreja tudo que você possa ajudar, somar, para vendermos e com esse dinheiro realizarmos obra nesse lugar. Comprar material, telhado, arrumar assentos e também o que sobrar, comprar alimentos para dar aos irmãos que são famintos nessa região, para fazer um evangelismo em massa aqui. Muitas pessoas, e dentre aquelas pessoas tinha alguns comerciantes, alguns de uma vida privilegiada e muitos pobres. Ele pensou, não, amanhã esse povo sabe do que está acontecendo, Deus vai mover. Quando ele chegou no dia seguinte, no galpão, todo de madeira, precisando ser construído ali, tal, ele viu no meio do templo, irmãos, ventilador sem hélice, cadeira com 3 pés, perdão, obrigado, pastor Antônio, cadeira com 3 pernas, roupa rasgada, suja, sapato com salto furado, um pé só. Ele começou a chorar, irmão. Tinha muita miséria naquele salão ali. Ele viu, olhou para aquele povo ali, quase 30, 40 pessoas, irmãos. Ele sabia que tinha pessoa de recursos no meio dele. Ele olhou para aquilo. Aí perguntou, gente, isso aqui é o material para nós vendermos, adquirirmos recursos para fazer a obra? E o povo, Mas de repente, irmão, levanta uma senhora de cabelos brancos, lá com seus 60 e poucos anos, terceira idade, com uma sacolinha, um saco na mão. Aí aquela mulher vem, fala, pastor, aqui está a minha ajuda para o senhor fazer a obra. O povo conhecia aquela senhora, sabia que ela não tinha recurso, o pastor olhou para ela, poxa, o estado daquela senhora, ele olhou ali um saco de dinheiro, ele ficou sem entender, ele olhou para o povo, olhou para aquela senhora, ele ficou sem entender, irmãos. E aquela senhora, como viu o espanto dele, falou, pastor, não se assuste, esse dinheiro é legal, não roubei. Pastor, eu entendi o que Deus estava usando o senhor para falar, e atendi o seu clamor como? Eu não tenho recursos, moro num casebre, passo necessidade, mas tenho muito amor pela obra. E neste momento eu fui motivado pelo Espírito Santo. Eu consegui chegar até a capital, fui andando ali, eu estou cerca de 2 dias caminhando, mas eu fui, não gastei um dinheiro que eu adquiri. E lá tem um mercado escravista. Pastor, eu me vendi como escravo, para com os meus recursos ajudar o senhor a fazer a obra. Aqui está, pastor, o valor da minha vida. E eu agora sou escravo dos homens, mas eu me alegro em Deus, eu sou livre no Espírito e vou ver Deus fazer uma obra através do Senhor nessa cidade, nesse país. Irmãos, naquele momento, o Espírito Santo veio sobre aquele lugar e a igreja começou a chorar, começaram a bater no peito, o povo caiu no chão, ninguém ligou agora para esta condição social, ninguém ligou para quem vai ver, começaram a chorar, o pastor começou a chorar, foi só uma voz de choro naquele lugar, foi como se fosse o dia de Pentecostes, porque naquele momento, aquela atitude daquela irmã, foi uma graça que Deus trouxe àquele lugar, irmãos, e o povo se arrependeu do seu pecado. Irmãos começaram a chorar, porque alguém dizia, tem misericórdia de mim, Senhor.
Eu tenho condições e não ajudei. Outro dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu posso dar e não dei. E começou a chorar, e daqui a pouco levanta um casal e fala, pastor, chorando, me perdoa, Senhor, me perdoa, pastor, me perdoa, igreja. Eu sou comerciante aqui da área. E com medo de que pastor viesse para roubar, como muitos já fizeram, eu prendi o meu coração e não dei nada. Mas eu quero dar uma quantia. Se o povo não puder dar, nós vamos dar uma quantia para ver Deus agir neste lugar através do nosso pastor. E quando ele estava acabando de falar, levantou outra. Pastor, também, pastor. Eu sou microempresário, eu quero ajudar. Daqui a pouco levantou outro. Pastor, eu sou dona de casa, mas eu tenho um dinheiro guardado. Pastor, o casal de jovens. Pastor, irmão, a igreja toda se levantou. Todos se levantaram, se converteram de verdade. Todos se converteram naquele momento, que era um crente fariseu. E se converteram, irmão, foram até o pastor e todos chorando, se comprometeram em fazer a obra até o último prego. Ainda se levantaram e disseram, irmãos, nós não podemos deixar essa irmã, que foi instrumento do Senhor nesta manhã, que nos trouxe uma verdade, voltar como escrava. Vamos agora, além de fazer a obra neste lugar, com o nosso pastor, vamos levantar aqui um valor e comprar a nossa irmã de volta. Naquele momento houve uma renovação do Espírito Santo. Naquele momento aconteceu uma restauração em vidas que estavam presas a pecado, a somente ter. Pessoas que não dizimavam, que dão oferta com miséria, pessoas que criticam quem dizima, pessoas que usam esse momento para falar, tu vai abrir igreja, tá pensando nos dízimos e nas ofertas. Aí enche a barriga de hambúrguer, com 10 carnes, com 15 carnes. Não pode, eu tô aqui na quarentena, aí com hambúrguer, com 50 carnes, comendo igual uns goelados. Umas goeladas. Mandando vir pizza e mais coisas para dentro de casa para comer. Mas não dão uma prata. Não faz um sacrifício para ver a obra de Deus crescer. Aí fica um pastor chorando e gemendo que não pode pagar um aluguel, não pode pagar uma água, não pode pagar uma luz, não pode nem alugar um carro para buscar irmãos que moram longe. E ainda tem aquele que dentro da igreja ainda reclama. O som tá ruim, a caixa tá ruim. Caramba, esse microfone tá falhando. Pô, esse violão quebrou a corda. Caramba, não, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que se dão aqui? A vezes nem dá. Mas cadê o dinheiro que os irmãos dão? Aí senta numa cadeira estofada, fica debaixo do ventilador, do ar-condicionado, fica vivendo uma vida debaixo de dízimos e ofertas de irmãos que às vezes não tem, mas fala, eu vou honrar o Senhor, devolver o que é dele. E ainda dão oferta alçada, ainda dão primícias, e as vidas salariadas vivem melhor do que quem ganha muito bem, porque é fiel a Deus, tem um testemunho, eu posso falar, fiel ao Senhor, como aquela irmã. Aí naquele momento, Deus levantou aquela igreja agora restaurada, como está fazendo e vai fazer no nosso Brasil. Vai fazer, é profético. Esse momento não é um momento em vão. Eclesiastes capítulo 3 diz, para todas as coisas, há um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. É o momento de Deus, o mar vermelho está se abrindo, irmão. Nós veremos Faraó e seus soldados boiando nas águas, sem vida. Porque Deus diz, parar e ver de livramento do Senhor. Deus vai livrar, meu irmão. Entra nesse propósito. E se você souber de algum irmão que está tendo lucro na desgraça, chama a atenção desse irmão, com amor, com carinho. Chama a atenção desse irmão e dessa irmã. Então eu fiquei sabendo ali, irmãos, da China, lucrando e vendendo máscara. Ficou indignado Neemias com os irmãos emprestando a juros. E um dia Josué, lá no capítulo 5, versículo 3 do livro de Josué, Josué também foi chamado por Deus para substituir o grande homem que foi Moisés. E Deus conhece os corações, irmãos. Deus vê o que passa aqui dentro. Ó. Podemos enganar todo mundo, ninguém engana Deus, irmão. Podemos enganar por um tempo, mas ninguém engana Deus.
E Deus chama Josué. E Josué foi orar. Olha, novamente eu me reporto ao jejum e oração. Josué foi orar porque ele sabia como era grande a responsabilidade. Imagina, irmão, como deve estar orando a esposa do nosso presidente, o presidente e sua equipe. Irmãos que se apresentam lá para orar. E muitos ficam criticando em casa, botem o joelho no chão. Você já orou hoje pelo presidente? Já orou pelas autoridades? Você já orou para que esse espírito de doença caia por terra? Você já orou para que não se instale no nosso estado uma desordem? Você já orou para que essas confusões de bandeiras que levantam aí? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, eu sou de fulano. Levanta um montão de bandeira. Você já orou para que haja um só espírito, um só corpo? Para que a igreja se une, para que a sociedade que reconheça que só Deus é o Senhor? Ou está brincando? Está igual aqueles que no carnaval ali, Jesus é gay, está igual esse. Às vezes está no meio do povo do arraial e está vivendo igual um ímpio, igual que não conhece o Senhor. Então, neste momento, Josué foi orar ao Senhor, foi buscar a Deus, pedindo graça, direção, uma sabedoria. Aí se apresenta um ser diante dele. E quando se apresenta aquele ser diante dele, ele pergunta, tu é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ah, meu irmão. Aí aquele anjo fala com ele, eu vim da parte do Senhor. Oh, Deus! Quando você coloca o coração em servir a Deus, de ser instrumento dele aqui na terra, o Senhor envia anjos para falar, para te sustentar, para te dirigir, para te guardar, para levantar pessoas que dividem o coração, a vida, para ver a obra crescer. E ali aquele anjo dá as diretrizes que Deus queria para aquele homem que Deus viu, porque Deus ainda hoje, irmão, século 21, hoje, 5 de março de 2020, isso mesmo, dia 5, hoje, Deus ainda procura na terra verdadeiros adoradores. Seja um adorador do Senhor, meu irmão. Seja uma adoradora, minha irmã. Se você está, por não saber, no meio daquele povo de Neemias, vendendo para adquirir lucros, eu meio que eu achei de adquirir lucros. Tem outros meios, irmãos. Sabe por quê? Se nós queremos ver mudar e profetizar com a nossa atitude, com o nosso pensamento, com a nossa mão, trabalhando, de que essa situação está repreendida e vai parar, ao invés de eu fazer para vender e ter lucros, eu faço e vou doar. Ah, não, eu vou doar agora, eu vou fabricar máscaras, vou pegar gel aí, vou dividir em vidrinhos pequenos e vou doar para quem não pode ter. Mas não vender para adquirir lucros na desgraça. Essa é a minha palavra hoje. Lucros na desgraça. Você pode não entender, mas Deus vai falar contigo. Também no dia que você chegar diante do Senhor, você não vai poder falar, pai, eu não sabia. Senhor, eu não tinha esse entendimento. Sabe por quê? Duas coisas. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso que Ele está trazendo hoje instrumentos para falar contigo e comigo, com o povo. Diz que Ele vai voltar, o seu filho vai voltar para buscar a igreja. Aí daquele que estiver fora do contexto. Aí daquele que estiver lucrando com a desgraça do povo. Aí daquele que estiver escondendo a sua mão de sangue. Não dizia, isso é coisa de homens. Só tem no Velho Testamento. No Novo Testamento não tem. Vai se converter, meu irmão, minha irmã. Não lucre na desgraça. Some com os que somam. E Deus vai te abençoar. Eu vou ler um versículo e vou terminar. Um versículo. Em Filipenses. Aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. E eu completo, fazei, praticai. Que Deus vai te abençoar, vai te honrar. Então, se você não sabia que o que você tem feito, ganhando lucros nesse momento de desgraça, entristece o coração de Deus, eu peço a você, meu irmão. Mas eu já gastei um dinheiro comprando material. Meu irmão, Deus vai te honrar. Eu estou vendendo para um preço social. Não, eu estou vendendo a R$15. Não, você quer ajudar mesmo? Lá que você comprou o material, vende a 15 centavos. Vende a 10 centavos. Estourando 20 centavos. Para ajudar a população a se precaver. Andar com máscara, segundo orientação das nossas autoridades. Vou vender. Não, pega 1 litro de gel, 5 litros, 4 litros, bota em garrafinhas
e dê para alguém. Ou então, vende a 15, 10 centavos. Mas não lucre nesse momento não, sabe por quê? Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Porque lá em Mateus 7, versículo 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele continua dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, cantei, em teu nome eu vendi lenço, em teu nome eu vendi máscara, Senhor, em teu nome. Ele falou: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não, no caminho vão não. Caminho crendo que um dia você vai ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai. E não procure obter lucro nas desgraças. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Entre nessa campanha de jejum, entre nessa campanha de oração. Amanhã vai evangelizar com os irmãos, vai dar um folheto para alguém, dizer Jesus te ama, vai dizer que esse tempo vai passar, Deus está entrando com cura, Deus vai mudar, tua vida vai ser diferente. Vai abençoar alguém amanhã com a sua vida, como instrumento vivo do Senhor. E Deus honrará o teu caminhar. Bom dia, graça e paz. Shalom Adonai, que Deus te abençoe em nome de Jesus.